Olá, sejam bem-vindos ao Ponto de Vista, o nosso ponto de encontro semanal aqui na TVE. Na semana passada, o assunto do programa foi a síndrome de burnout, um fenômeno ou condição ocupacional decorrente do estresse crônico relacionado ao trabalho e suas consequências para a saúde. No Ponto de Vista dessa semana, vamos continuar tratando do assunto, só que dessa vez no campo jurídico. E para isso convidamos a advogada trabalhista Edilamara Rangel. Seja bem-vinda ao Ponto de Vista. Obrigada, eu que agradeço. É um prazer, uma satisfação estar aqui com vocês. Doutora, você diria que a síndrome de burnout é um fenômeno novo e, portanto, ainda desconhecido do meio jurídico, em especial da Justiça do Trabalho? A síndrome de burnout, ela não é uma síndrome desconhecida, né? Já era conhecida no meio jurídico, entre os advogados, entre os trabalhadores que eram submetidos a essa condição. O que nós temos hoje é um avanço, que eu acredito, e um ganho para a classe trabalhadora quando há a identificação, né, com um CID específico dessa doença, em que dá uma regulamentação melhor para esses casos que antes não tinham essa regulamentação. Mas a senhora diria que hoje os magistrados e os advogados, eles já têm, vamos dizer assim, subsídios necessários para entender e avaliar a síndrome de burnout? Os subsídios que a gente precisa ter hoje em relação à síndrome de burnout vêm através do CID, com esse código de identificação da doença. Então, quando eu tenho isso, fica mais fácil de classificar e colocar que aquele trabalhador realmente está passando por aquela condição. Porque o médico, no momento que ele fizer o diagnóstico e der aquele laudo, nós que vamos receber, o magistrado que vai avaliar, os advogados que vão peticionar, o magistrado que vai avaliar já consegue identificar que realmente essa doença que esse trabalhador estava passando é uma doença ocupacional. Agora, que legislação especificamente vai tratar de casos como esse? Nós temos a legislação previdenciária, que nesse caso, com a identificação da doença, esse trabalhador, ultrapassando o prazo de 15 dias, ficando afastado pelo INSS, gera para ele o direito da estabilidade. Com a alta previdenciária, esse trabalhador, ele não fica vulnerável. Será que eu vou ser demitido quando eu voltei do INSS? Não, ele tem essa tranquilidade, vamos dizer assim, em continuar o seu tratamento, de ter o seu emprego e ter ali, né, uma possibilidade maior de ter essa doença minorada. A senhora diria que esse é um entendimento, vamos dizer, hoje comum na justiça com relação às pessoas que consigam comprovar que são realmente vítimas dessa síndrome? Esse tem sido um entendimento crescente da justiça, porque tudo depende de provas e precisa trazer os laudos, precisa trazer as condições que essa pessoa realmente estava submetida a um alto estresse, uma pressão no trabalho. E ficando tudo isso comprovado, a justiça vem entendendo sim que esse é um caso dessa doença, dessa enfermidade. Agora, o que o trabalhador ele precisa apresentar para a justiça para realmente poder se beneficiar, ter toda a proteção com relação ao tratamento da síndrome de burnout? Inicialmente, esse trabalhador precisa estar acompanhado de um médico, procurar um médico psiquiatra para que faça a sua avaliação, que coloque realmente, que ele preencha aqueles requisitos que a doença determina, está submetido a uma carga horária extensa, uma grande pressão, metas inatingíveis. Esse trabalhador precisa trazer tudo isso para ele. Tendo isso no laudo, ficando diagnosticado, demonstrando que ele realmente tem essa enfermidade, essa é a proteção, vamos dizer assim, para esse trabalhador, para que ele consiga postular o seu direito, reclamar o seu direito. Um laudo médico bem fundamentado, a senhora diria que já garantiria, vamos dizer, que essa pessoa fosse enquadrada como vítima dessa síndrome? Um laudo médico bem fundamentado é essencial nesses casos. E aí,
além do laudo médico, as testemunhas para que ele consiga provar que as condições que ele ficava submetido ao trabalho eram essas, né? Dessa questão desse estresse, dessa carga horária, dessa pressão que ele sofria no ambiente de trabalho, que não vai ficar retratada somente no laudo. E aí ele precisa dessas testemunhas para provar isso. Agora, doutora, nós temos aí, num cenário mais recente, né, uma flexibilização enorme, né, das relações de trabalho, né, inclusive, né, eliminando conquistas, né, que foram concedidas a duras penas pelos trabalhadores, que foi a CLT, não é? Então, nós tivemos aí algumas flexibilizações que complicaram bastante, né, a relação, né, complicaram bastante as relações de trabalho. E hoje a gente percebe que neste cenário de pandemia, essa situação só se agravou em prejuízo para o trabalhador. A senhora acredita que isso, de uma certa forma, vai se reverter num aumento de casos de síndrome de burnout daqui para frente? A gente já está vendo isso acontecer. Essas metas inatingíveis com o controle da internet, essas atividades de forma telepresenciais, atividade em home office, as metas passaram a ser metas mais esticadas, vamos dizer assim, né? Metas mais rígidas. Então, os casos de burnout vai aumentar automaticamente. Nós vamos ter problemas, eu acredito, no Sistema Único de Saúde, nós vamos ter um impacto grande na Previdência Social de trabalhadores que serão afastados e, consequentemente, também nas empresas, porque esses trabalhadores não estarão aí, né, trabalhando, desenvolvendo, e vai ter um impacto na nossa economia. Mas a gente precisa entender que trabalhar em home office tem que ter todo um aparato, tem que ter pausas, tem que seguir umas regras para que esse empregado ele tenha condição de executar o seu trabalho como, né, eu digo bem entre aspas, se estivesse no estabelecimento, porque o objetivo é fazer com que ele produza bem e que todos nós saiamos ganhando. Vocês já sentem um aumento de casos de síndrome de burnout hoje no meio trabalhista? Infelizmente, sim. A gente já começa a receber mais esses casos, como eu disse, a gente já tinha esses processos, essas pessoas apresentando essas características, infelizmente, mas com o aumento, com a colocação da pandemia especificamente, e as atividades em home office e sendo exigidos cada vez mais com metas estressantes, a gente percebe o aumento desses casos. Fora sim. Que hoje em dia também há uma exigência muito grande, né, de que o profissional ele seja um profissional de múltiplas habilidades, múltiplos talentos, né? E isso acaba se refletindo em uma sobrecarga muito grande de trabalho, né? A empresa tem que dosar esse empregado no momento do contrato de trabalho que é feito e que tem que ter as regras bem estabelecidas ali, quais são as minhas funções, o que eu vou desempenhar. Não pode, no meio do curso do contrato de trabalho, que na maioria das vezes acontece, a empresa exigir outras funções, outras questões que não estão inseridas no contrato de trabalho. Então, o empregador tem que se atentar àquilo ali e o empregado também tem que se atentar àquelas situações. E em algum ponto, em algum momento, se houver divergência daquilo que foi pactuado entre as partes, deve-se conversar, os dois entrarem novamente no acordo e falar, olha, nós combinamos, foi isso daqui, para que não tenha um prejuízo maior em relação à saúde desse trabalhador. Bom, além da questão da pressão, né, de que a pessoa tenha que desenvolver múltiplas habilidades, né, e múltiplas jornadas aí, existe a questão do assédio moral também. O assédio moral, ele pode se constituir como efeito numa síndrome de burnout? Ele pode ser um potencializador, um efeito, como você bem colocou, que são essas condutas, o assédio moral é aquela conduta reiterada que vai acontecendo no dia a dia e vai causando esse sofrimento interno para esse trabalhador a ponto dele não suportar mais. Então, também é um dos potencializadores dessa síndrome. A senhora já se deteve com algum caso de síndrome de burnout? Infelizmente, sim.
E a gente percebe que as consequências são muito danosas, não só para o trabalhador, mas para toda a família daquele trabalhador. Porque a gente começa a perceber que a esposa, os filhos, ou o companheiro ou a companheira passam também a sofrer, a viver aquele sofrimento que aquela pessoa está vivendo. Então, os impactos não se dão apenas naquela pessoa, mas sim toda uma família que é atingida, né? Então, quando a gente faz uma avaliação dessa extensão de eventuais danos que essa pessoa venha a sofrer, no caso de uma eventual indenização, tudo isso tem que ser colocado, porque o impacto é muito grande. Em que pés se encontram hoje, quer dizer, pela sua vivência, obviamente, né, essa questão, os acordos com relação a isso entre patrões e empregados, né, eles são fáceis ou ainda são difíceis quando o assunto é esse, a síndrome de burnout? O assunto é sensível, é desafiador. Porque a gente ainda tem essa questão, né, de que o empregador quer sugar o máximo desse empregado. Esse empregado, ele é visto ainda como um objeto. A gente precisa humanizar mais as relações de trabalho. Porque se eu tenho as relações de trabalho mais humanizadas, se eu analiso mais as questões pelo viés da dignidade da pessoa humana, eu consigo trazer esses acordos mais fáceis, vamos dizer assim, para que esse empregador entenda que há uma necessidade de pausa para esse empregado, entenda que eu não posso retirar dele uma possibilidade de convívio com sua família, de tempo de lazer, de se desligar totalmente do trabalho. Então, a gente ainda vive esse desafio por questões da tecnologia, por questão do capital sobre o trabalhador, e porque eu quero buscar mais, porque eu quero buscar mais. Então, a gente ainda vive, infelizmente, esses desafios. Você diria que o setor de comércio, né, no caso dos trabalhadores do comércio, é um setor assim, bastante afetado por esse problema, uma vez que esses trabalhadores, né, eles têm uma jornada de trabalho bastante complicada, né, inclusive em prejuízo dos finais de semana, desse convívio familiar que você coloca, né, de uma forma muito importante, né? Você diria que nesse setor comercial é mais complicado? Nesse setor comercial tem um complicador, mas eu dependo de como isso é feito. Porque, como a gente disse lá no começo, tudo depende da prova. Então, se esse empregado ele é submetido a uma situação realmente né, ao extremo, são metas inatingíveis, porque no comércio tem muitas metas e há uma cobrança excessiva, esse trabalhador do comércio, ele se enquadra dentro dessas questões. Agora, se não é um comércio que está envolvido dentro dessas questões, que respeita as questões que estão detidas dentro da legislação trabalhista, com as pausas, porque eu não posso generalizar. Sim. Né? A gente tem que colocar isso. Aí, nesse caso especificamente, essas pessoas não estariam enquadradas. Mas há um número, um quantitativo expressivo de pessoas, de vendedores, de trabalhadores do comércio, que, infelizmente, né, tem essas características e acabam tendo a síndrome de burnout. Agora, para finalizar a nossa conversa, doutora, a pandemia ajudou bastante, né, para que esse problema se torne maior do que já é, né? A pandemia acentuou os problemas que nós tínhamos. Eu acho que a pandemia, ela tirou debaixo do tapete aquilo que muitas vezes a gente não queria enxergar. As metas que eram exigidas pelos trabalhadores, jornadas extenuantes, trabalhos que as pessoas ficavam sem saber como elas iriam expressar essa angústia que elas sofriam. Então, a pandemia veio trazer isso. E no caso da mulher, rapidinho aqui, que o nosso tempo já está no final, no caso da mulher é um pouco mais complicado, né? Por conta da dupla, da tripla jornada, né? Exatamente. Essa carga para a mulher sempre vai ser maior. E aí os casos envolvendo também mulheres acabam sendo mais altos, em razão da dupla, da tripla jornada e de tudo que envolve o universo feminino. Resumindo, o trabalhador precisa ter boas condições de trabalho e também ter condições de vida, né?
Com certeza, é esse combo aí que é perfeito. Doutora, eu agradeço muito a sua participação aqui no Ponto de Vista, seus esclarecimentos, tá? Espero contar com a sua presença em outras ocasiões. Muito obrigado. Eu que agradeço, estou sempre à disposição. Pois é, eu agradeço também a sua audiência, lembrando que na semana que vem estaremos de volta. E eu espero vocês. Até lá!